deputado Palladini, inscrito para falar pela bancada do PCdoB, convido o excelentíssimo senhor deputado Raul Carrion para a tribuna pelo tempo regimental. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, doutor Carlos Henrique Kuyper, representante do nosso governador, excelentíssimo secretário municipal do Trabalho do município, amigo Pompeu de Matos, representando a Prefeitura, senhores parlamentares, entidades, imprensa, uma saudação especial a Juliana Brizola, que juntos, ambos, fizemos o projeto aprovado pela Casa, que instituiu esta sessão da legalidade como uma das sessões solenes da nossa Casa. Comemoramos, como já todos manifestaram, 52 anos da legalidade, um movimento dirigido por um grande líder, Leonel Brizola, que teve um massivo apoio popular. É interessante registrar que a historiografia brasileira, em geral, ignora a luta da legalidade. E, quando não ignora, ela trata como algo irrelevante. Eu ainda hoje me dei o trabalho de consultar algumas obras históricas e praticamente inexiste as referências, salvo essas obras aqui no Rio Grande do Sul e algumas exceções, né? E é preciso dizer que a luta da legalidade não foi um raio no céu azul. Ela faz parte de um contexto histórico. Ocorreu no contexto histórico de uma luta, digamos, do povo brasileiro pelas transformações estruturais desse país. E que, onde se chocam dois campos. Um Brasil que emergiu de 350 anos de escravismo, onde as elites dominantes não têm compromisso com uma nação soberana, não têm compromisso com o aprofundamento da democracia, setores que tratam muitas vezes os trabalhadores ainda como escravos do eito, e nesse país que busca os seus caminhos, há um entrechoque permanente em toda a nossa história republicana entre as forças progressistas, transformadoras e as forças conservadoras, obscurantistas. Só para pegar os anos mais próximos de 61, é bom lembrar que em 54, Getúlio Vargas, que fazia um governo, né, buscando uma afirmação da soberania nacional, os direitos dos trabalhadores, foi obrigado ao suicídio. Na verdade, foi uma tentativa de golpe. Aquele golpe de 54, ele foi detido porque as massas saíram às ruas, né? Saíram às ruas, atacando os partidos conservadores, os jornais golpistas, e aquilo deteve o golpe. Logo em seguida, na eleição de JK, foi preciso um golpe preventivo do Marechal Lott para evitar, digamos, o impedimento que ele assumisse. Passou a presidência do país, porque o Café Filho se licenciou, alegando doença, e havia um golpe em desenvolvimento para não dar a posse para JK. E foi o golpe preventivo que Lott garantiu. E 61 é a terceira tentativa de evitar esse, né, buscam caminho, e que até hoje nós vemos aqui no enunciado reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, nós vemos a dificuldade que as forças transformadoras têm nesse país de abrir caminho para o progresso. Ocorreu então nesse contexto e, apesar, no meu entender, da renúncia de de Jânio Quadros estar claramente conformada com uma tentativa de um autogolpe, ainda hoje muitos apresentam as razões da renúncia do Jânio como algo desconhecido, um enigma, algo obscuro. Eu encontrei uma peça rara. É um livro, História do Povo Brasileiro, volume 6. Ele é escrito por Jânio Quadros e por Afonso Arino Melo Franco. Que diz, portanto, é o Jânio que fala por esse livro. Ele diz assim, claro que fala na terceira pessoa, é uma obra dele, do Afonso Arinos. Seu raciocínio foi o seguinte: primeiro, operar-se-ia a renúncia. Segundo, abrir-se-ia o vazio sucessório, visto que a João Goulart, distante na China,
não permitiriam as forças militares a posse. E destaque, ficaria o país a século. Terceiro, se passaria uma fórmula em consequência da qual ele mesmo, Jânio, emergisse como o primeiro mandatário, mas já dentro de um novo regime institucional, ou seja, com superpoderes. E conclui o livro, que é feito por Jânio, inclusive. O plano, porém, falhou exatamente na vacilação dos chefes militares. Isso é a confissão, né, de Jânio Quadros, que não tem nada escuro. Foi um golpe onde ele se considerava com poucas forças e queria, né, através desse ato, aproveitando que o Jânio estava na China, né, criar um clima para ele retornar. Quando isto ocorreu, nós temos que perceber, portanto, que não foi um gesto tresloucado de um presidente que às vezes tomava algumas mais fortes, né? Não, foi algo planejado, construído para isso que depois nós tivemos em 64, um governo autoritário. Diante da decisão dos ministros militares de vetarem o João Goulart de assumir, a postura de Brizola aqui, uma postura de grande coragem, né? Hoje eu vinha para cá e alguém me elevador disse assim: e se acontecesse de novo? A gente ia para a rua, que nem foi naquela época? Né? Eu não sei se iria, né? O povo aqui nessa praça, né, lotada, sendo anunciado que os aviões da FAB iam bombardear, e o povo permaneceu firme ali. Vinham jovens, mulheres, idosos para cá, foi um movimento assim de uma grandeza, e que teve naquele momento um líder também de uma coragem e uma grandeza muito grande. Brizola primeiro se articulou, inclusive, com setores militares progressistas. O general Oromar Osório comandava a poderosa primeira divisão de cavalaria, né? O Peri Bevilacqua comandava Santa Maria. Brizola, claro que fez os contatos, mandou os seus povos correr, mas não ficou só na articulação com os militares, né? Chamou o povo para a rua, chamou, através da rede da legalidade, a cidadania, não só aqui, mas no Brasil todo. Num primeiro momento, o general Machado Lopes, consultado, respondeu o seguinte: ficarei com o que o exército decidir. Essa resposta dizia que ele estava do outro lado. Isso não intimidou Brizola, convocou a brigada militar, né? E com esse processo, com o povo na rua, né, o general Machado teve que vir aqui ao Palácio e dizer: estou aderindo à luta pela legalidade. Não era inicialmente a sua posição, foi o povo que fez ele tomar essa posição. Essa Assembleia entrou em sessão permanente. Os trabalhadores, né, os movimentos sociais, os estudantes, os intelectuais se irmanaram. Ali no Mata Borrão, eu conheci o Mata Borrão ainda, era da Borges de Medeiros com Andrade Neves, né? Ali era o QG do que foi o primeiro comitê de defesa da democracia, de defesa popular, né? Ali operários, camponeses, intelectuais, estudantes, lá estavam os comunistas, lá estavam os socialistas, lá estavam os trabalhistas, lá estavam os democratas, né? Ali o povo se alistava. Um povo que às vezes não tinha uma participação política, meu presidente, naquele momento ia lá para se alistar para tomarem armas em defesa da democracia. A questão da consciência de um povo, né, diante de um chamamento de um grande líder e de um momento histórico que nós vivíamos. Rapidamente, porque eu sei que o tempo urge, né, seria importante também considerar que com tudo isso, com a adesão do Terceiro Exército, que era o maior exército do Brasil, se não me engano, com 140 mil homens, né? A adesão da brigada e a adesão popular, e o que começou a ocorrer no Brasil, os golpistas se sentiram crescentemente isolados e temeram um choque militar que eles não sabiam onde ia terminar, porque era um processo que tinha escapado do seu controle ou escapado dos quartéis. Era já um processo massivo de luta popular, e recuaram, tiveram que recuar. E a solução foi a construção da emenda parlamentarista, onde Jango assumiu, né, mas assumiu com menos poderes. Né? Com isso, companheiras, colegas, né, o golpe que havia sido tentado já em 54, em 55,
em 61, foi derrotado, mas acabou ocorrendo em 64. E alguém pode dizer, bueno, se nós só atrasamos o golpe militar e o golpe acabou se dando em 64, de que serviu a luta? Eu acho que é uma forma incorreta de pensar. Essa luta, essa resistência, eu entendo que ela, sem dúvida, adubou a resistência que o nosso povo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil fez durante os 21 anos de autoritarismo nesse país. Sem essas lutas, sem essas vitórias, mesmo que parciais, o povo brasileiro não teria tido força de resistir, de construir a democracia com tanto sangue, com tanto sacrifício, como estamos construindo. Porque essa construção, ela sempre é inacabada. Muito avançamos, mas muito ainda falta da nossa democracia para que o povo realmente decida. Uma grande luta hoje é reforma política. Existe uma democracia num país onde, na última eleição, 95% dos recursos vieram das empresas privadas para os políticos? Evidentemente que não. O poder econômico ainda predomina, enormemente, e a representação do nosso povo no Congresso, nas Assembleias, é extremamente deformada pelo peso do poder econômico. Então essa democracia, os ideais dos que lutaram pela legalidade, continuam hoje sob novas formas, e nós devemos nos inspirar nesses lutadores de 61 para cumprir a nossa tarefa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Raul Carrion, aqui com a sua fala sincera.